todos, queria agradecer a comissão organizadora, que se resume a uma pessoa que deu conta do evento de uma forma fantástica. Teve ajuda, né? Mas isso não tira o seu mérito. Bom, então, fico feliz de estar de volta aqui. Eu passei algum tempo sem frequentar o cara, eu estudei aqui também, uma parte do estudo aqui. E aí esse ano já é a segunda vez, estou chamando já que está acontecendo alguma coisa errada, né? Então, eu queria, assim, talvez muita gente não conheça aqui, no público e tal. Então, como a Carlota disse, eu venho lá de Curitiba, então, trabalho no programa de pós-graduação em filosofia, e nós temos uma linha que chama Filosofia da Psicanálise. Desenvolvemos pesquisas lá em várias áreas, assim, dentro da linha, né? Psicanálise em Freud, história da filosofia, Lacan e tal. Né? E nós temos um seminário, daqui a 5 minutos para falar disso, nós temos um seminário que até no semestre passado era dado por mim, pelo Loparic e pelo Daniel Pérez. O Daniel fez um concurso, foi para Campinas e a gente foi no Loparic e agora um colega novo, um belga, que está trabalhando lá com a gente. O que caracteriza esse seminário é que a gente tem temas, assim, passa alguns anos, um semestre discutindo um tema, pessoal passa na outra. Então já trabalhamos materialismo, um texto que está sendo preparado, trabalhamos o último tema foi sobre história, foi sobre a realidade, que gerou esse texto aqui, né? A gente chama de ontologia sem espelhos. Então, um pouco da reflexão que a gente fez ontem aqui sobre essa relação sujeito-objeto, como que ela vai se construindo, como ela é crise na modernidade, e o desfecho é a posição de Freud nisso, né? E a gente já arrisca dizer alguma coisa sobre como Freud se localizou aí, a importância que ele viu na história da filosofia. Então, né? Eu não sei, deixa eu passar, se quiser dar uma olhada na cara, assim, está disponível. E o tema que a gente está trabalhando agora, no seminário atualmente, é sobre história. Noção de história, noção de tempo, né? Então nós estamos preparando também um material que é o fim, né, de um ano, 2, assim, e vai se transformar para uma publicação, um livro sobre um ensaio sobre história. Né? Não tem o nome principal ainda. Bom, e mais uma vez o Freud vai ser situado, a gente tem perspectiva da história da filosofia e coloca o Freud como. A gente parou um pouco de fazer esse tipo de trabalho que vocês estão vendo aqui, que é esse trabalho mais de mergulho, né, mais aprofundamento conceitual e tal. Sacrificamos isso em nome da história da filosofia. Né? Ele trabalhou com o personagem numa perspectiva temporal, né, como autor. Então a gente partiu, nosso objetivo, a gente partiu da ideia, então, da hipótese kantiana de que a história só pode ser compreendida, né? Do ponto de vista kantiano, a história só pode ser compreendida teleologicamente. Na perspectiva de que como os fatos se organizam como se houvesse um final, um lugar para se chegar. Né? E aí eu vou falar um pouco rapidamente sobre essa perspectiva de Kant, depois citou a Freud. Então a posição teleológica de Kant é uma posição de progresso. A história se organiza segundo, vamos dizer assim, Kant não escreveu a quarta crítica, né? Não há uma crítica dedicada ao a priori histórico. O que há é um conjunto estimado em inglês de captura de textos sobre história e reunidos podem nos dar o material que seria a quarta crítica. Né? E assim como as outras, elas têm seus pressupostos. Né? O
pressuposto da história é que é a crença na natureza, a crença na liberdade, assim, um pouco prática, e a crença na imortalidade, não da alma, mas da imortalidade da espécie. Né? O homem, a espécie é infinita, né? Imortal. Então, nesse sentido, o homem consegue se organizar, organizar os fatos em perspectiva finalista, né? Orientado por uma ficção heurística, que é a ideia de república. Né? Progresso. Né? República das Repúblicas. Você encontra isso no texto da placa do cemitério, da Paz Perfeita. Então, essa construção em Kant tem a ideia de um fio condutor. A gente tem ilustrações, a gente vai fazer umas tabelas, assim, um gráfico, né? Que o Daniel já apresentamos em outros lugares, aliás, do GT. Então, há uma ideia inicial de Kant de que há um fio condutor que conduz à construção da República. E o homem, portanto, passa por ela inadvertidamente. Nós estamos aqui construindo esse projeto da natureza. Há um movimento importante dentro dos textos do Kant que troca, né, opera uma rearticulação da noção de fio condutor para uma noção de um fio assintótico da história. Né? Na medida em que Kant desloca da história como a República como uma finalidade da natureza e coloca nisso que a gente chama lá, o Paris é o autor dessa ideia, da sensificação. Esse homem, assim como ele tem na crítica da prática, Kant invoca o respeito à lei moral, né? Na crítica da história, ele provavelmente invocaria esse respeito também, né, aos ditames da natureza e essa transferência da noção de progresso, da própria natureza, de uma sensificação no homem, onde ele passa a mover a história, a fazer a história a partir do conceito de entusiasmo. Esse conceito está na crítica da cura e está também nos textos de história, né? No 1998, escreve sobre isso. Então, essa tendência para o melhor é uma coisa que se manifesta. Então, desculpa, do Kant. Estou tomado pelo entusiasmo do ambiente. Então, veja, se a gente, no seminário anterior, nós estudamos o materialismo, uma expressão mais fase, que é lapidar a respeito disso, que a história é um acumulado inútil de fatos. Você tem no idealismo alemão justamente o contrário. A ideia de que a história nos conduz para a República das Repúblicas, a Federação das Repúblicas, né? E para o progresso. Feita essa chave, não se discute história, Kant inventa a noção de história, né? Não se discute história sem ele. Né? Então, uma vez assumido esse conceito finalista, a gente passa, veja bem, não é que estamos dizendo que Freud tem uma filosofia da história. Né? Ele escreveu um livro sobre isso. Né? Mas a gente se dá a liberdade de, ao ler o Testamento de Freud, identificar ali que tipo de concepção Freud expressa. Né? Então, eu vou rapidamente dizer como funciona, assim, depois eu vou apresentar um ou dois momentos assim, no Freud, né, que a gente tirou de lá. Então, veja, Freud ele tem o mesmo esquema de Kant. Aliás, Freud é um entendedor de Kant em muitos aspectos. Né? E no esquema da concepção da história, a gente identifica isso também. Freud é um finalista. Quer dizer, a função tem um destino e esse seu destino é inexorável. Não foi abolido. Né? Ontem a gente pensou a possibilidade de prazer, de construir uma civilização,
estética, identifica, né, a arte, uma possibilidade e tal. Mas Freud nunca revogou a tese de que o inorgânico foca na verdade. Na verdade, a gente, aterrado a esse conceito, a gente constrói gráfica da história da Freud. Né? Então, ele é tão finalista quanto o Kant, mal-estar, e chega à noção de declínio. Então, no lugar do progresso, o Freud institui uma filosofia da história declinista. O vocabulário como os historiadores contemporâneos tratam. Né? Queria só situar um pouco disso. A Europa é muito próxima dos historiadores, há um movimento intenso na historiografia europeia declinista. Né? E há uma curiosidade que vale a pena a gente destacar. Quando Freud escreve, em 1915, um texto chamado Reflexões sobre o Tempo de Guerra e Morte, ele está na guerra, é ali que ele usa uma expressão que não volta aos lados. Se usar, não volta aos lados. Ele chama, essa expressão está em involução. É curioso isso, porque não existe em nenhum lugar essa ideia de involução. A natureza ou a história não volta, não recapitula. Ela repete, mas ela não recapitula. Não tem um momento que representa a volta ao momento já passado. Né? Então, provavelmente, a gente entende que o Freud está falando com isso, é que estágios alcançados, ele diz lá, podem gerar, né? Podem voltar a essa estágio da Terra, a ideia de involução. Agora, uma coisa curiosa, ele escreve em 1915, e na órbita aí do 1914, tinha um livro muito popular na Alemanha, que chamava Declínio do Ocidente. O Declínio do Ocidente está escrito Oswald Spengler. Na França a gente chama de Spengler. É mais bonito. Mas é o mesmo. Né? E Spengler diz o seguinte, depois ele tem um historiador inglês, o Retoma, que é a introdução dele. Né? E ele diz uma coisa que é espetacular, e é impossível que o Freud não tenha conhecido. Ele define que a civilização se suicida. Olha que bonito, a civilização morre de causas interiores. Né? Ela não é assassinada, ela tem um ciclo, e no seu ciclo de decadência, de declínio, ela entra em colapso por conta própria. É um momento. Esse Spengler é um leitor de Nietzsche, então talvez aí ele tenha essa cosmologia do leitor, do ciclo. Então ele vai destacar essa coisa que não precisa externo, né? Não tem um fator externo, não tem um fator inerente à própria civilização se suicidar. Né? Então veja que o Freud não está, o pessimismo freudiano, assim, ele fica no declínio, não é uma novidade, assim, no sentido, né, de que ele expressa o pessimismo. Não, é um ponto de vista que, indemonstrável, né, que falou um pouco com o Painel ontem à noite, que já é indemonstrável, né, de que a natureza tanto vai para o progresso, isso Kant é pródigo em dizer isso, né, o tempo todo a filosofia kantiana se organiza na perspectiva do que ele chama do como ser. Né? Eu penso como se fosse para o progresso. Tem uma ideia que é orientadora da minha compreensão, ela é organizadora, né? É uma ficção transcendental, uma ideia da razão. E que pode ser substituída pelo que ele chama de polidelitismo ou pessimismo, o declinismo. Né? Todas indemonstráveis. Não há algo que demonstre efetivamente, documentalmente, que nós estamos indo. Nem para o progresso, nem para o declínio. Portanto, quando Freud faz isso, ele está fazendo uma especulação. Eu não sei o que incomodou tanto o João, fazer especulação. A especulação é isso, né? Quer dizer, todo mundo especula. Especula é isso, quer dizer, estamos indo para o progresso, um acha isso, outro acha aquilo. E a gente continua, é porque a gente acha, mas não é que a história está progredindo ou declinando, é porque a gente acha que ela está progredindo. Então acho que você entra essa ideia e fazemos
o que o Kant diz que é destacar signos, né? História de signos. A Revolução Francesa, por exemplo, é um signo de progresso. Por quê? Porque lá você tem a noção do entusiasmo aplicada. Os homens se empolgaram com a Revolução, né? A ideia de república ali exigiu a Revolução. Há quem diga que isso é uma palhaçada. Eu tenho um aluno que investiga isso, o quanto a Europa declinou a partir da Revolução Francesa, o quanto o poder foi abstraído, absorvido, administrado, né, até hoje, mas é outra maneira de enxergar o mesmo fato, né? E a Freud não oferece para a gente nenhuma história de declínio. Só fala a função filogenética. Né? Para que ele está expressando aí? Né? Nós podemos encontrar signos, né, de declínio, por exemplo, o mal-estar, a agressividade, os alemães cometendo atrocidades, sendo apoiados no mundo inteiro, até hora que não deu mais, né? Apoiado pela igreja, enfim, são signos, né? Pode destacar isso. Então o Freud não está fora do esquema kantiano. Ele só não tira as mesmas conclusões, ele não se orienta pela mesma ideia, né? Pelo mesmo desfecho da ideia. Ele não é pensador do progresso. Embora nos nossos debates hoje, o Loparic tem insistido em kantianizar positivamente o Freud e em destacar todos os aspectos que o Freud identifica o progresso espiritual no homem. Até por isso eu quero indicar o monoteísmo, porque é lá que o Freud diz explicitamente que o monoteísmo é um progresso espiritual. É um ganho em espiritualidade. Então é possível para cada argumento declinista encontrar no Freud um argumento, né, de progresso, não digo de felicidade, né? Mas de talvez bem-estar, alguma coisa que combate o mal-estar, etc. Então a gente faz o debate em torno disso. Só para concluir essa introdução, a expectativa nossa é encontrar, então, não lugar mais no darwinismo, mas você colocou um aspecto darwiniano, porque a palavra identifica a figura pontual de Darwin, mas a ideia de evolução, quer dizer, de como que as coisas deslocam. Aliás, você colocar aqui, mas então como isso evolui? Não tem essa palavra na bicha da espécie. Pode pegar o PDF dela e procurar lá, não tem a palavra evolução, ele não usou. Né? Ele fala em variação. Quer dizer, como as coisas variam. E o que o darwinismo nos mostrou, é uma coisa muito curiosa, a história do darwinismo, assim, você tinha, desculpa, a história do evolucionismo, você tem uma estrutura um pouco ortogênica, que é pela marca, que pressupõe, é o que certos comentadores dizem, ele tem uma filosofia completa. Né? Tem uma vontade, há uma intenção da natureza e há um alvo, um lugar para se chegar. Né? E quando o Darwin entra nesse debate, é como se ele recuperasse o Epicuro que foi soterrado com Kant, com Kant começa, em 1955, reflexões sobre história, combatendo Epicuro. Né? Então é um pêndulo onde o Epicuro cai, depois Darwin ressuscita, mostrando que a variação se assemelha muito ao movimento do choque dos elementos, que dali se segue uma organização deriva de um choque, inclinando, né? O cresce, recebe força inclinando. E a partir daí a natureza então vai, como o François Jacob diz, vai no jogo dos possíveis. Né? Jacob tem um livro que se chama O Jogo dos Possíveis. Que é essa ideia que a evolução acaba ganhando. Não é que ela estava inteira em mudar, ela acaba se construindo dessa maneira. Né? Do acaso, do epicurismo, a gente está chamando. E agora, esse design inteligente, a teoria está recebendo um curso muito forte entre os norte-americanos, e aqui não me engano, teve um congresso agora de gente estudada, alfabetizada e tal, e que está resgatando a ideia de que a natureza tem um plano
para os homens. Né? Porque eles não se conformam com a descrição que o Darwin faz de que uma película, uma membrana, pode virar um olho. Ele não é muito sofisticado, a natureza não pode, não tem arranjo possível. E veja, essa ideia da especiação que nasce na natureza francesa, que está também no realismo alemão e tal, ela é facilmente engolida pelos biólogos. Mas os químicos não aceitam isso. Os químicos acham que o acaso não daria conta dessa complexificação. Né? Inclusive tem essa discussão se houve passagem do inorgânico para o orgânico. Tem franceses lá no século XIX, para sustentar que o átomo já era orgânico. O átomo é orgânico, né? Não houve essa passagem. Então os químicos não lidam bem com essa ideia e reintroduz os planos da natureza. Por isso é um design inteligente, é uma inteligência que desenha, tem design vem de desenho, desígnio, de desejo, intenções, para a natureza se constituir. Então, estão fechando o Epicuro de novo na sua cova. Né? E o interessante que a gente está vendo nessa evolucionismo é a possibilidade de pensar a história sem ter que recorrer a um ponto de vista, sem pagar o pedágio do argumento metafísico que Kant nos propôs. Né? Que Freud, de certa forma, também abraçou. Né? Quando Freud diz que o inorgânico volta para o inorgânico, ele paga um pedágio. Não dá para falar disso. Seria demonstrado. Né? Isso é até bíblico, né? A história do pobre, você pode. Então, agora ela tem esse quadro. Né? Ela se interrompe e para justificar filosoficamente a emergência do possível, né? A variação, a gente está apoiado dois pilares, que seria a filosofia de Edwin Bergson e Kantian. Né? São inspirados, né? A filosofia do Elan. Né? A natureza, assim. Daqui a pouco a gente viu o Deleuziano, né? Aí já viu. Palhaçada, né? Então, o fim disso, né? Então, esse é o quadro da pesquisa. Agora, no que diz respeito a Freud, eu posso 20 minutos. Então, aí eu queria mostrar, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, aonde que a gente encontraria, quando eu estou chamando de esses sinais de declínio em Freud. Agora, tem alguns que são evidentes, né? Mostrar a civilização, tudo mais, não, com certeza. Werther de Tempo está falando aqui para vocês, porque eu não conheço, né? Mas tem a obra do Martinho dele, que é curioso, assim, isso eu acho que vale a pena mostrar, até porque é relacionado com esse tipo, mas eu acho que esse argumento é um pouco destacado, que é numa obra, essas são 2 páginas aqui, que eu faço comentar isso, é uma obra de 1908, que se chama Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. É quase um abstrato o título, né? É o resumo da obra. Então, ali ele vai usar um argumento, eu vou destacar aqui, que é muito curioso e que indica a adesão de Freud a esse ponto de vista declinista e mais, né, uma adesão curiosa, eu acho que Freud mostrando isso, ele passa toda a segunda metade da formação acadêmica dele estudando os círculos da homeostase. São todos homeostases, deve ser homeostase, os professores e teóricos que influenciavam Freud. Portanto, a primeira lei, a lei da conservação, né? A primeira lei da termodinâmica. E o Freud sai das aulas, curiosamente, adepto da segunda lei da termodinâmica da entropia, do descarte, né? E aí ficaria de forma da onde? Como é que você prova isso, né? Tem um monte de pistas, e aqui ele fala, ele cita, sem dar autoria, ele cita ali de Carnot, o engenheiro que fez a entropia. Né? Então é como se esse fato curioso na vida do Freud.
apesar de ter uma formação, um tipo de ciência da física, uma corrente física, ele vai por outro. Bom, então vou fazer agora, só se mostrar o que está nisso aqui. O texto está disponível, se alguém se interessou, eu recomendo, mas eu acho que se houver algum interesse, se quiser o arquivo, posso mandar também. Ele está com 188 páginas, eu não leio, né? Então, são duas páginas que eu vou destacar essa lei da lei, né? Então, nessa obra, eu não acredito que muitos de vocês já passaram. O colega Petrólico, Itaciado, das coisas do Freud, deve ter lido esse de 1908, né? Nesse negócio, né? Não leu. Pois é. Então, esse é um texto em que o Freud fala do antagonismo entre indivíduo e civilização, essa coisa, né? Então, a convicção acerca do antagonismo entre civilização e vida espiritual não tinha sido, embora não tenha sido inaugurada nessa obra, né? O próprio estudo de subsisteria, a gente acaba isso, ela é significativa da sua consideração, até porque ele tomou parte da noção de sexualidade em todas as suas etapas, né? Do antagonismo. Todas as etapas da consideração. Toda a introdução da sexualidade, ela sempre é agente de antagonismo. Né? A sexualidade nunca foi uma coisa tranquila. Né? Então, aí a novidade veio por conta dos aspectos sociológicos que o Freud introduziu. Uma noção curiosa que aparece nessa reflexão é que o processo de civilização pelo qual passa a sexualidade humana, né, que se civiliza, coloca os seus próprios objetivos culturais em risco. Ali é uma descrição rápida do Freud de um processo que, ao se produzir, se consome. Né? Acho que é por isso que depois ele põe o enunciado de Caetano para dar um aporte mais científico. Né? Ou seja, a processo civilizatório atenta contra si mesmo na ânsia de se constituir. Né? Aquilo que a gente falava ontem, né? A produção moderna não trabalhava essa contradição. Isso é introduzido por Hegel, no sentido positivo, a contradição é produtora de progresso, de construção, e aqui é o contrário. É uma contradição que faz uma inclusão. Então, de modo que o seu desenvolvimento é confrontado com o risco do seu fracasso, além de prejuízos evidentes, como a emergência da doença nervosa. Ele está dizendo isso, olha, a gente ganha num e perde no outro. Né? O custo da moeda, quando a gente paga a situação, é a doença nervosa. Isso que não havia, né? Fora da situação, não teve isso. Freud avançou reconhecendo que o seu dano principal é a emergência do que ele chamou de doença nervosa moderna. Isso porque as condições do processo civilizatório, como as extraordinárias civilizações dos tempos modernos, as descobertas e as investigações em todos os setores e a propulsão do progresso, só foram alcançados e só pode ser conservado por meio de um grande esforço mental, de modo que todo progresso atua também como causa de uma enfermidade, que nasce no seu próprio interior, sem o qual, por sua constituição, o homem talvez estivesse livre. Não nos defeitos são problemas. Freud denunciou um modo de vida caótico de construí-los e as consequências de sofrê-los. Ele destrói tudo é pressa e agitação. Os nervos exaustos buscam refúgio em prazeres intensos, caindo em ainda maior exaustão. Essa ideia do Sartre, do Rousseau, da qual, pouca oportunidade, o homem civilizado tem de se recuperar. Nunca mais vai se recuperar. No entanto, para ele, sua etiologia não está exatamente ou somente no modo de vida resultante da civilização moderna, mas mais precisamente na repressão nociva da vida sexual dos povos, na moral sexual civilizada imposta, na verdade, auto-imposta pelos povos. Portanto, ao empreender esforços para suprimir a atividade sexual do homem, já que se nutre da energia que dela retira, a moral civilizada distorce sua finalidade e exige satisfações destrutivas que ele tem. Essa busca, quando por vezes ocorre da maneira que Freud chamou de sublimação, oferece um valor para a civilização, mas frequentemente degenera-se
no que chamou de anormalidade, e a linha tenta mostra ela própria. Vou falar um pouco da sublimação, se ela é uma possibilidade execuível. Que não se importa o leitor com a oferta positiva da sublimação como procedimento redentor da humanidade, na medida em que executa algo próximo de um procedimento homeostático. Então, a sublimação é uma indicação de uma homeostase. Mas foi justamente pelo reconhecimento dos limites da sua aplicação, ela não só ela escreveu um texto sobre sublimação, como também acabou meio que fazendo aquilo como uma possibilidade com a qual você não deve contar. Né? Foi justamente pelo reconhecimento dos limites da sua aplicação contínua, particularmente do seu mecanismo de conversão equilibrado da energia instintual que Freud prognosticou a degeneração da civilização sobre uma doença nervosa progressiva. Ele revelou que a possibilidade de sustentação desse processo de deslocamento constante e eficaz do instinto por meio da sublimação seria a possibilidade de evitar a sua perda, de evitar o seu desgaste, mantendo a vida instintiva do homem provida de sua quantidade e acessível de qualidade. Então a sublimação seria um destino para buscar onde ela faria um ciclo, né? E que não se perdesse, que não se escoasse e pudesse então manter o aparelho homeostaticamente funcionando. Né? Portanto, seria a possibilidade de conservação da vida psíquica e da civilização, ancorada, inclusive, nos seus produtos. No entanto, né, o que se dá é o contrário, pois as outras formas de transformação do instinto, incluindo a sublimação, provocam seu desgaste e declínio. Quis dizer que toda operação psíquica produz o desgaste da energia instintual, aí nessa citação da mesma forma que em nossas máquinas não é possível transformar todo o calor em energia mecânica. Isso é canhoto. Essa ideia de que os engenheiros trabalhavam na estrada de ferro tentando fazer com que tantos quilos de madeira virassem tantos quilos de força. Né? E eles achavam que era um problema de calibragem da máquina. Já poderia fazer isso até 100% de aproveitamento. E até que Carnot, Klaus, um conjunto de engenheiros descobre que não é problema de calibragem, é um problema de ter uma perda, um desgaste natural irreversível que faz com que essa máquina desfrie. Né? Então não há uma possibilidade de gelo, sugerindo isso. Não há uma possibilidade de circulação que nos aparelhos, né? E na natureza também, que mantenha a quantidade de energia disponível estável, né? O organismo homeostático. Então, o que indica então, que o aparelho se resfria. Né? E ocorrendo, como ele citou acima, né, essa vida moderna, segundo o que eu chamei no artigo, fazendo do aparelho uma usina de caos. Né? O aparelho, progressivamente, ele está produzindo caos e levando a esse processo mecânico de desgaste. Né? Então, isso seria, né, por aqui, isso seria a oportunidade de identificar, né, um signo onde o Freud estaria supostamente aderindo a uma filosofia da história, né, aspas, declinista, né, com finalidade e finalidade declinista. Aí depois tem a última falado do mais, né, vai falar sobre filogênese, então eu acho que eu não preciso tanto falar mais que eu disse, né? Só o que eu queria mostrar nessa nota, é uma nota sobre a Evangelho do Livro, que o Freud fala ao mesmo tempo que ele está falando então desse progresso, né, de que o monoteísmo corresponderia então a um esclarecimento, né, no sentido de trazer, de construir essa ilusão transcendental da unidade, né, essa ideia da razão que cria unidade de todo para a religião. Os homens estariam então completando uma etapa, né, do seu projeto de conhecimento, do aparelho de conhecimento, que Kant
uma ponta. Né? Só que, então, na mesma justificativa em que ele está dizendo isso, que do ponto de vista de Kant seria a construção da Federação das Repúblicas, o pessoal então passaria a ser orientado por esses valores, ele diz que a consequência desse progresso, né, para que como quiser, ele diz, nasceu inevitavelmente a intolerância, que antes disso era desconhecida pelos homens. Né? Então, é um tipo de progresso que leva a uma convivência potencialmente destrutiva, que é o que a gente está vendo entre os povos monoteístas. Né? Vocês não vão encontrar nunca essas pessoas adeptas dos cultos do padrão serem preconceitos umas contra as outras, porque elas são, pelo contrário, quanto mais Deus, as pessoas puderem mais, elas se afeiçoam à religião. E ao passo que nós, monoteístas, pelo contrário, criamos a intolerância. Né? Tolerância é um elemento de exclusão, de fragmentação, de desunião. O resultado do progresso da razão, longe de proporcional ao que Kant tinha como expectativa, propõe o certo é o contrário. Né? O contrário disso. Então, no lugar de progresso, você tem intolerância. Então, você conhece assim, o texto vai ao capítulo, chega visitando várias obras e tal, e vendo o que dá para identificar, né? Mesmo prática, que dá aqui um aporte para essa ideia de que o Freud é um esquema kantiano às avessas, né? Então, definista. Né? Acho que era isso, então. Obrigada, Francisco. Passo então a palavra a vocês para... Principalmente da parte final da sua apresentação, eu fiquei perguntando se seria uma tendência definista ou um efeito colateral. Inclusive, partindo da termodinâmica, eu diria que se trataria menos do resfriamento da máquina do que o fato, por exemplo, de que a gente liga um ventilador na tomada e ele aquece, além de fazer o giro necessário para a ventilação. Então, há uma perda de energia vinculada. Né? Eu fiquei me perguntando se não seria mais como um dano colateral, a intolerância aparece como um dano colateral, do que o declínio. Então, vejam, respeitando a perspectiva do como ser kantiano, você está certa. Pode ser isso, você pode organizar os fatos considerando, não estou postulando aqui o ponto de vista lideritista, por exemplo, que tanto faz. Não, considerando que ainda há um progresso e que o efeito colateral do progresso, desse homem que conseguiu, que é orgulhoso, como ele diz, orgulhoso porque conseguiram conquistar a sua sexualidade perversa, né, sua índole vestível e tal. E o preço está aí, quer dizer, mas é um preço que acompanha. Né? Então, isso é uma forma de relacionar esses exemplos, né? Que é legítimo. Agora, não temos como dirimir isso. Que você pôs, então, essa ideia como norteadora da sua visão sobre a organização dos fatos. Né? E o que eu quis dizer aqui é que, num dado momento, o que parece, quando ele está falando do que acontece com a função, nesse circuito, que ela vai se desgastando, e quando ele puxa um argumento da física para dar apoio, ele parece estar perfilando a ideia de que isso é uma finalidade, não é um custo. Quer dizer, o que podemos considerar? Que a civilização vai ser sempre monoteísta, ela não vai acabar, que ela está bem assim, que é o melhor que nós fugimos, que vai tolerando um com o outro, é o preço que se paga. Né? Agora, eu imagino que a guerra das religiões está preparada. Vocês não vivem dentro de uma igreja, vocês não sabem que a gente, quando pegar minha arma, vão destruir tudo isso aqui. Eles são loucos. O
na verdade, o monoteísta é o ápice da loucura. Ele não está ainda incluindo a civilização porque ele não está armado o suficiente. Mas ele está preparando esse terreno. Né? Mas eu acho que quando você traz, né, o Freud, né, inorgânico retorna ao inorgânico, porque ou se a gente pegar a discussão, né, a meta, o alvo de toda a vida é a morte, aí a gente tem uma teleologia. Mas quando a gente pensa em uma ideia de monoteísmo, onde eu leio esse texto de uma perspectiva mais cultural, eu não sei se não estariam aí duas concepções distintas. Há uma teleologia, né, negativa e outra. Há um dano colateral, ou seja, tem que ver que isso vai estar sustentando uma relação de tensão. O pai vai adorar fazer o que você pensa assim. É isso que ele não dá mal de tudo, não dá razão dele. É assim que ele tem, mas aqui tem elevação espiritual, tem progresso civilizatório, e aí não tem colateral. É assim que ele. Porque, só completar, mas eu gostaria de voltar a esse argumento no plano da física mesmo. Tem uma discussão, por exemplo, entre da biologia molecular contemporânea, de que se a entropia para no mundo biológico. Por exemplo, você vai encontrar com o Schrödinger. Schrödinger diz a entropia do mundo físico vale para todos os elementos, portanto vale para a biologia também. Os seres vivos também vão entrar em colapso. Mas há, por exemplo, nessa trinca aí dos laureados do Nobel Fronteira, né, o Jacó e mais dois colegas lá, eles dizem o seguinte, que não, que uma vez que gerou a vida, né, sabe lá como, na passagem, tem lá fora, uma vez que ela se complexifica, ela cria aquilo que pode vir a faltar no inorgânico, que é a conexão. Esses fatores, o sistema nervoso tem para conexão. Então, quanto mais vasos fluentes na vida orgânica, ela escapa, ela faz troca de entropia negativa. Né? Então, ela se garante como vida. Né? Mas isso é números. E o uso de beber, nós né, sofrimento, isso aqui, mas ela tem um mecanismo interno que faz fluxo. E esse fluxo garante que o mundo biológico não esteja. Então, fique fora do enunciado de Carnot. Mas isso é demonstrado também. Né? Isso sempre tem uns que acham não sei porquê e outros que acham não sei porquê. Então, é impossível ver isso mesmo. Você toma um efeito colateral, não é indicação de uma. Então, você pode ver um slide do progresso. Tem dois slides, né? Não falei que diz isso, tem dois slides. Então, temos Grisha, temos Marina, temos Ana Carolina. Não, é só. Eu não peguei o começo do São Paulo, você falou disso, mas algumas limitações que está pensado, qual seria a filosofia da história implícita, Freud, para a kantiana. Tanto uma filosofia progressista da história, contemporânea da história, uma filosofia teleológica, né? Fora desses momentos feministas, como tem seus momentos, né, pega os números não, tem o feminista, social, né, você tem momentos onde parece de pesquisa. Mas sobretudo, pelo menos não seria duas coisas. Uma seria justamente sinal de que Freud não pensa a história como movida por um telos transcendente que explica retrospectivamente o processo. Né? As coisas, ou seja, é mais ou menos contingente se as coisas se movem na direção do declínio ou na direção de algo que a gente pode. Né? Em segundo lugar, pensar a história de Freud no papel kantiano pressupõe separar a aparência história, de maneira bem taxativa. Né? E eu pergunto se Freud separa essas duas coisas de forma tão clara assim, porque justamente Freud tende a atribuir à natureza essas características que justamente a gente está mais acostumado a encontrar como associadas à história e não à natureza. Inclusive, né, a ideia de contingência, né, que é uma ideia que Freud vai tirar
da biologia funcionalista. Né? Então, não os limites de pensar a filosofia, a história espiritual, isso faz referência. Os limites são evidentes. A questão, a proposta é que, partindo da concepção de história de Kant, você tem que, a gente avança refletindo o que é possível nos quadros, mas não é, a expectativa não é de encontrar um Kant dentro do Freud e o vice-versa, mas é a partir do que é dado como condição para as ciências da história, ver o que implica. Né? A história de Kant ela começa como natureza. Né? Ele, no seu diálogo com o Herbert, por exemplo, é a história da natureza, mas ele pula fora. Né? A história é um projeto da natureza. E em certas camadas, o Freud diz algumas coisas que o trabalho que é isso, ele fica identificando o que daria para aproximar o tal. Mas você tem toda a razão. É um trabalho especulativo. Né? Evidentemente bom. Agora, o acaso, pelo acaso, para o Freud está em algum lugar, em outro lugar que ele tem mesmo. Né? Ele nunca disse que a função pode não voltar. Né? Então, a gente se apega. Não que isso seja, diga tudo, resolva a questão. Mas é uma indicação que, se você continuar existindo nela, ela te diz alguma coisa. Né? Quando você fala que a sublimação não é a sétima maravilha do mundo, com relação à sublimação, então, com relação à sublimação, eu acredito que não é a sétima maravilha do mundo. Mas você tem aí, evidentemente, um gasto muito menor de energia com relação à repressão. Então, como é que é uma constatação do Freud? Você tem aí esse processo civilizatório que tende a uma entropia, mas você tem a sublimação também. Então, será que isso seria algo progressista, no sentido, né, ou equilibrista? É uma possibilidade de não acontecer essa entropia. Isso, acho que dá para olhar para a sublimação como a luz, né? As outras assim, né? Mas se você olha de lá para cá, você vai dizer que na verdade o que é a sublimação? Claro que ela acontece. Né? Não se ensina, não se instrumentaliza, não dá para fazer dela uma política de Estado, por exemplo. Né? Então, o que eu concluo disso? Foi um adorno assim, na história das funções, né? Parte chique dela, parte elegante da história das funções. Mas não esclarece, né? Não é uma coisa que eu posso usar como apoio para dizer, não, vamos fazer uma história da sublimação, né? Apoiado, porque ela teve o motor da história, por exemplo. Assim como a ideia de república é o motor da história, né? A ideia de Deus, a ideia de liberdade, a ideia de natureza, são motores, né? De razão, que organizam a experiência, para enfrentar isso. Então, a função seria poder ocupar esse lugar, a sublimação poderia ocupar esse lugar de motor de uma história saudável, né? De uma república. Até teríamos que nos entusiasmar com a ideia de sublimar. Todo mundo cansado. Minha pergunta vai um pouco em direção dessa relação que você está traçando do Freud com outros com a política. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, apesar de, já que você teve a relação na sua exposição, eu digo que não seja o objeto mesmo, né, mas já que você está trabalhando mais na sua história, e procurando definir a civilização, mas a relação pode estar mais com outras disciplinas. Por exemplo, a biologia, a física, a química,
Na sua exposição parece que a psicanálise, ela, no caso aí da física, né, ela está andando muito lado a lado com a física, quase como se a física pudesse descobri-la completamente. Agora, se eu penso, por exemplo, no texto do Homem do Princípio do Prazer, só para dar um exemplo, a gente vê que traz elementos de outras disciplinas e chega um momento que ele fala mais dessas disciplinas, elas não dão conta de explicar aquilo que eu estou querendo dizer. Né? Passa para outra. Passa, né? Mas chega um momento que me parece que, e aí eu saber sua opinião sobre isso, me parece que ele mostra que essas disciplinas elas têm elementos que o interessam, mas que elas não conseguem organizar isso até uma unidade última, por exemplo, a noção de unificação de normas. Se elas parariam assim, no momento anterior, não conseguiriam dar essa unidade até chegar no ponto primeiro. E aí, nesse sentido, me parece então que a psicanálise ela não estaria tão caminhando lado a lado, que ela não seria descoberta por nenhuma outra ciência, que ela só se utilizaria desses dados, inclusive para convencer o seu mentor, né? E daí um passo além, né? E no sentido de conseguir organizar de tal modo que as outras disciplinas não conseguiram. E uma segunda coisa seria a respeito dessa noção de história. Não sei se a gente. Você está trabalhando com a noção de história muito freudiana, mas será que a gente não poderia ver também para o outro lado, pensar a história como uma história natural e falar de talvez colocar do lado do Jesus natural? E aí, apagar um pouco a segunda que eu estava colocando, essa separação rígida entre natureza e história. Veja, o nosso seminário, ele pela segunda, ele dá, assim, gente, não tem uma emenda dos detalhes. Isso é ter uma decisão. Pensar a história a partir de outra, sempre tem alguém que vai ter lei. Você poderia, então, traçar outra postura de outros autores, de outro ponto de vista, e tentar fazer a mesma coisa. O que a gente faz ali, então é assim, eu falei que ele faz a sua maneira, então traz nossos autores, compreende o que seria história, traz a partir dos autores. Então, eu acho que é isso mesmo, eu vejo isso como uma sugestão. Eu acho que foi isso. Agora, a questão do Kant, ele já está tentando, o Daniel trabalha especialista em Kant, é um seminário, então é uma chave de leitura que a gente usa. Não tem nenhuma defesa em relação a essa, assim, né? E pessoalmente também tem uma preferência. Acabou sendo assim. Né? Agora, a primeira questão da relação, né, do Freud com a consciência. Eu acho que isso que você está falando, acho que dá um evento. Né? A gente podia fazer um tema no próximo evento e todo mundo tratar isso com bastante calma. Talvez. Ou agora, assim, então eu vou escolher uma situação para dizer isso. Né? Eu já mencionei em conversa com a Anela, então, por exemplo, nesse projeto que eu estou aberto aqui, no moderno monoteísmo, eu tinha lido no livro do Auxiliarismo, que fala das autoridades do Freud, que, acho que me parece que é o Jones, que chega e diz para ele, no final da vida, que a biologia não lida mais com o projeto. Exemplo do indivíduo, essas coisas.
Ele aprendeu isso na primeira metade do curso, quando ele fez disciplina do laboratório de biologia. Então, o Freud teve acesso a uma biologia evolucionista por Karl Klaus e Haeckel, né, que eram os evolucionistas à sua maneira na Alemanha, né, por cálculo do socialismo. Isso foi importante para ele, não parece ter existido muito nisso. Foi importante para ele, porque isso dá a estrutura do, vamos dizer, do grande pai, né, do mito da ordem, que não é de Darwin não tem mito de ordem nenhuma, ele fala o mito da Darwiniano, mas é um pouquinho de coisas ali. Não existe mesmo. Não, ele dá mais autoria, como se fosse, né, como o Barbosa falou isso, né? Não tem esse mito, você não vai. Né? Mas isso, com isso, ele alinhava. Não tem a relação que o Darwin faz com símios, né? A gente vem no ascendência, assim, né? Especiação, símios, tal, não tem essa ascendência. Bom, mas isso é outra coisa. Aí o que acontece? Isso cai como uma luva para ele, para lastrear a ideia da repressão, né? A repressão arcaica, a moralidade, né? Se retomando. Até o Jones tem um artigo que chama Simbolismo Verdadeiro, onde ele cria uma alternativa mais contingente para explicar como os símbolos são os mesmos desde sempre. É um artigo do Jones bem interessante nesse sentido. Mas o Freud não aposta nessas inseguranças. Ele prefere o lastro filogenético. E aí, então, lá quando ele vai para Londres, já está para morrer, está fazendo as últimas partes do Moisés, que são retomadas e tal, ele reduz, ele conta isso. Ele fala, a biologia contemporânea já não se fala mais disso, mas para mim eu não posso prescindir desse desmorono. Então, eu não reprimo meus filhos, nunca reprimi meus filhos, então eu não sou pai da hora, eu tenho as lembranças do grande pai da hora. Lá a gente é um parente da hora. Descobriu que ele é gay também. Lá nós descobrimos Paranaense. Então, tem um grupo lá que estuda isso e eles descobriram que ele era gay. E aí, então você vê, você falou, como ele caminha para a biologia? Por conveniência. Por conveniência, né? Então, cada vez que uma unidade foi justamente. Aí a psicanálise nunca seria uma coisa toda. Exatamente. Se você pensar que em 1911 o Freud cita o linguista Steber como um homem respeitado, você leu o texto do Steber? O Steber é uma teoria que a primeira palavra pronunciada pelos homens é separar. Você imagina, o sujeito já tinha suicídio, tá? A coisa tinha avançado tanto que tinha um maluco lá que falou que a primeira palavra pronunciada é trepar. E todas as outras são derivações, é verbal. Né? No Freud, ele deveria ter lido isso e falar, por favor, né? Mas era tão conveniente para ele que ele até faz o cara ficar famoso. Até hoje, o sujeito que devia ter 20 comentários no seu ambiente é conhecido como um linguista. Então a relação dele com a ciência é muito curiosa mesmo, e merecia ser destacado, o bicho chamado de Agradecemos a Francisco.